tema que vamos abordar é o culto na casa de Pedro. Vamos falar sobre o estudo do Evangelho, sobre a interpretação dos ensinamentos de Jesus de forma praticada em nossos lares. E vamos usar como base, como inspiração, um trabalho feito pelo espírito Neio Lúcio. Ocorre que os evangelhos acusam a presença de Jesus na casa de Simão Pedro. Trata-se de um episódio onde ocorreu uma visita do mestre na residência deste estimado apóstolo, e ela ficou registrada em 3 evangelhos, os sinóticos, em Mateus no capítulo 8, em Marcos no capítulo 1 e em Lucas no capítulo 4. Neste dia, conforme as narrativas dos evangelistas, a presença divina do Cristo proporcionou que ele realizasse um dos seus atos caridosos, considerados milagrosos, em favor da sogra do anfitrião, da sogra de Pedro, que se encontrava doente, mas que foi curada pelo meigo rabi em breve tempo. Acontece que no ano de 1949, o espírito Emmanuel prefaciou uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, uma obra que se tornou muito respeitada no meio espírita, intitulada Jesus no Lar, de autoria justamente do espírito Neio Lúcio. Por seu intermédio, nós tomamos conhecimento que Jesus se hospedou temporariamente na casa de Pedro e, aproveitando esse período de convívio familiar com os seus discípulos, implementou o primeiro culto no lar, uma prática que, naquela ocasião, se repetiu por dias consecutivos. Nós gostaríamos de esclarecer que, em nosso contexto, a palavra culto, o termo culto, não se refere às práticas adorativas, tampouco ao ritualismo dogmático de cerimônias religiosas, nas quais se utilizam objetos de cunho religioso ou repetições de fórmulas verbais. Não. O culto, em nosso contexto, nada mais é do que um momento reservado à livre oração e à reflexão dos ensinamentos cristãos com o apoio do Evangelho de Jesus e de textos subsidiários previamente escolhidos. Nesse âmbito, o culto no lar, o culto do Evangelho no lar, ele não precisa ser exclusivamente um culto espírita ou um culto dos espíritas. Ou seja, os seguidores de outras ideias ou filosofias religiosas também podem praticar esse momento de aprendizado dos ensinos de Jesus de acordo com os fundamentos de suas religiões. Porém, os espíritas devem praticá-lo sob as luzes do espiritismo, ou seja, as interpretações dos textos selecionados devem considerar os princípios que fundamentam a doutrina espírita, como, por exemplo, reencarnação, mediunidade, plano espiritual, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, etc. Em seu desenvolvimento, a prática espírita do culto do Evangelho no lar foi proposta e estabelecida como uma metodologia sistematizada
tendo em vista os seus inúmeros benefícios para os lares e para os seus frequentadores de ambos os planos da vida, ou seja, do plano material e do plano espiritual. Por isso, grande esforço é feito pelas instituições espíritas para motivar que os seus frequentadores se engajem à adoção do culto no lar, do culto do Evangelho em seus lares. Quando isso acontece em rotinas disciplinadas, em rotinas perenes, os benfeitores espirituais, os espíritos familiares, os anjos da guarda, todos eles ficam gratos e felizes, porque naquele lar se faz luz no entendimento cristão, além de se transformar em ponto de encontro para aonde espíritos desencarnados, necessitados de auxílio, são conduzidos, a fim de serem esclarecidos, de estudarem e de orarem com a família encarnada. Aí nós perguntamos, e quais são então os benefícios de se praticar o culto no lar? Bom, podemos citar alguns. Por exemplo, estudo e aprendizado da moral cristã, que se baseia no amor e no respeito ao próximo. Outro benefício, saneamento do ambiente espiritual do lar. Não por mágica, mas pela adoção dos princípios éticos e morais assimilados pelos frequentadores do lar. Um outro benefício, uma outra vantagem, o fortalecimento dos moradores, dos frequentadores do lar, no enfrentamento de suas dificuldades, por revigorar a fé raciocinada. Mais um ponto interessante, a melhoria nos relacionamentos familiares, como consequência da compreensão dos ensinos que proporcionarão mais ações no sentido de perdão e de tolerância ante as faltas alheias. E, por fim, o esclarecimento de espíritos desencarnados, que serão frequentadores assíduos caso haja disciplina e constância na prática do culto do Evangelho no lar. Então, conforme mencionou ou afirmou o espírito Joana de Ângeles, pela luz do Evangelho, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência e ao amor. Ora, a principal finalidade do culto é incentivar o esforço pessoal, o esforço de cada um de nós, para uma reforma íntima consciente, através da compreensão da moral cristã. Nós vamos aprender a moral cristã usando esses textos, através das nossas reflexões, sedimentadas, pelo espírito de oração, de elevação, e vamos nos propor a uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, daí a reforma íntima, a reforma do nosso imo, a reforma do nosso indivíduo, fazê-lo de forma consciente. Analogamente, a um dado recipiente que contém água suja, que recebe constantes porções complementares de água límpida, o conteúdo desse recipiente vai aos poucos sendo renovado. Então nós podemos fazer uma analogia com nós, com o nosso coração, com o nosso espírito. Nós temos lá as nossas imperfeições morais, e à medida que a gente vai recebendo a água límpida dos ensinamentos cristãos, nós vamos aos poucos transformando aquele conteúdo da água barrenta para a água mais clara, mais translúcida. Não de uma vez, mas aos poucos, paulatinamente, não é?
Por isso, a necessidade da rotina do culto, da repetição constantes. Se nós desejamos manter o nosso corpo com saúde, o nosso corpo saudável, que isso a gente sempre almeja, que dirá devemos fazer em relação ao nosso espírito, porque o corpo é temporário, o espírito é eterno. Muito bem, vamos então adentrar um pouquinho na obra Jesus no Lar. Vamos ver o que o Espírito Emmanuel, que faz a introdução deste livro, deixou registrado. Vamos ler aqui alguns trechos das palavras do Espírito Emmanuel, como nós dissemos, fez essa introdução em 1949. Ele diz assim: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso de acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. Para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Aí estabeleceu Emmanuel a visão de Jesus para os estudiosos, para os teólogos, para os filósofos, para os crentes inertes. Então ele complementa: todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, ou seja, do Evangelho, compreende que o Mestre Jesus, não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também e acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Aí vem uma frase que nós gostamos muito, que está nessa introdução de Emmanuel. Ele diz assim: quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. O autor espiritual Neio Lúcio inicia então a sua narrativa após esse preâmbulo do Espírito Emmanuel, revelando as circunstâncias em que Jesus introduziu o primeiro culto no lar. Naturalmente, não existia à época o evangelho redigido, isto é, o Novo Testamento, mas apenas as Escrituras, que se tornariam depois o Antigo Testamento. Mas no ambiente narrado se encontrava presente o mentor dos ensinos, o próprio Cristo, o próprio Jesus, que não carecia de textos escritos, pois era ele a personificação da Boa Nova. Neio Lúcio começa então sua narrativa dizendo assim: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. 2 pontos. Então essa é a introdução feita por Neio Lúcio, mostrando o ambiente, o momento psicológico, o cenário onde o Mestre Jesus se encontrava, e ele, ao perceber então que era necessário enobrecer o teor da conversa que estava se fazendo presente entre os moradores da casa, entre os seus discípulos, provavelmente também ali, ou seja, quebrar os paradigmas da maldade, da inutilidade que acompanham pensamentos inferiores e dignificar a utilização da voz humana, Jesus, então, chamou a atenção para iniciar o culto, ou seja,
Jesus se utilizou do recurso didático, como veremos, de analogias, ou seja, correspondências, comparações, no qual ele apresentou fatos conhecidos do dia a dia dos ouvintes para facilitar o entendimento das pessoas e induzir o interlocutor, que foi Simão Pedro, às conclusões. Então ele inicia perguntando: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Simão Pedro respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus prosseguiu: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Simão, novamente, respondendo, disse: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Jesus fez outra pergunta: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Disse Simão: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Prosseguindo então com a narrativa, Neio Lúcio nos afirma que o mestre Jesus, depois de ouvir as respostas de Pedro às suas perguntas, concluiu da seguinte forma: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece tão distante? Assim, meus irmãos, nesse primeiro culto, Jesus justifica a necessidade de cada um de nós que está ali realizando o culto no lar procurar moldar o seu próprio espírito em busca do aperfeiçoamento moral, com vistas a alcançar a verdadeira felicidade pelos deveres cumpridos diante da lei de Deus. Então, se nós formos fazer aqui uma abstração, vamos falar a respeito do nosso universo íntimo, o universo interior de cada um de nós. Nós somos o resultado de muitas coisas. Nós temos impressões que trazemos de nossas vidas passadas pelas reencarnações. Nós somamos isso às experiências da nossa vida atual. E essas experiências vão se expressar em nosso meio familiar e em nosso meio social. Ao longo da vida também, nós recebemos aprendizado cultural e aprendizado moral. E com isso, nós vamos refletir as nossas ambições, os nossos medos, o nosso nível de materialismo, os nossos tesouros, a nossa religiosidade, as nossas paixões, os nossos preconceitos e o quanto nós temos de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Então, tudo isso e mais outras coisas que podemos ter deixado de falar vão se somar em nosso sistema de valores. Olha como é difícil e complicado nós julgarmos o semelhante, porque mal conhecemos o nosso próprio sistema de valores, quanto mais os dos nossos irmãos, sejam familiares ou não. Então, o nosso universo interior, ele, uma vez moldado esse sistema de valores e nós tendo oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio, com essa força dos valores por detrás, nós vamos expressar
quem somos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, os nossos pontos de vista. O livre-arbítrio nada mais é do que o nosso poder de decisão, a capacidade que nós temos de discernir o que é moralmente certo ou errado. Então nós gostamos, às vezes, de comparar esse mecanismo de quem nós somos, né, o nosso sistema de valores, o nosso livre-arbítrio e a decisão que nós queremos tomar, a atitude que nós desejamos realmente fazer com base em tudo isso. Nós temos um exemplo simples que gostamos sempre de citar, é o banho de chuveiro. Quando nós vamos tomar um banho de chuveiro, a gente costuma ter uma referência. A referência é a temperatura da água que nós gostamos de tomar o banho, né? Aquilo que quando a gente sente a água na nossa pele, nós fazemos uma comparação automática. A nossa pele é um sensor, fala, opa, está muito fria ou está muito quente. Então, um mecanismo que é do nosso próprio cérebro fala assim, eu preciso tornar isso mais agradável para mim. E eu movimento a minha mão, vou lá na torneira, regulo o fluxo de água e vou ajustando e o cérebro vai relendo a temperatura da água até eu achar o ponto que eu falo, bom, aí, é assim que eu quero. Então esse é um sistema de valores, vamos dizer assim, em que eu ajusto o que é externo ao meu ponto de vista, aquilo que eu desejo. Vamos comparar isso com uma reforma íntima sistematizada. No caso do banho de chuveiro, eu tenho a temperatura da água que eu quero, que eu sei qual que é. E eu vou ajustar tudo em relação a essa temperatura desejada. Mas quando eu me proponho a fazer uma reforma íntima sistematizada, eu tenho que buscar uma outra referência que não é a minha. É uma referência que vai estar fora de mim. No caso, para o nosso espírito, a referência vai ser o Evangelho de Jesus. Então eu vou ler os ensinos do Evangelho de Jesus. No caso dos espíritas, vamos ler, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os diversos livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, tantos espíritos superiores, né? Humberto de Campos, o próprio Neio Lúcio. Então nós vamos buscar essas referências e vamos usar o nosso raciocínio para comparar. Agora eu não estou comparando mais a temperatura que está a água com o que eu desejo, eu estou comparando a referência que é o ensino do Evangelho com quem sou eu. O que eu tenho feito que está diferente do que o Evangelho está pedindo para eu fazer? Então isso dá, a maioria das vezes, uma diferença, né? No caso da água, eu falo, opa, está muito fria. Eu vou lá e diminuo o fluxo da água. Eu faço uma ação imediata lá no controle do fluxo pela torneira. No caso aqui, quando se trata de mexer no nosso íntimo, é mais difícil. Eu posso até reconhecer, através do mecanismo de reflexão, que eu estou agindo de forma diferente à referência que eu acabei de aprender, que está no Evangelho. Aí vem um livre-arbítrio que vai exigir mais esforço. Se eu realmente desejar passar a fazer de acordo com o Evangelho, eu vou ter que tomar atitudes do meu íntimo para me ajustar a esse ideal de Jesus. Tomar atitudes que transformem aos poucos o meu pensamento, né, as minhas ações. E eu posso, então, com essas ações ajustadas ao Evangelho, eu ter ótimos resultados e encontrar ali um desvio cada vez menor, não entre a temperatura da água e a que está no chuveiro e a que eu desejo para mim, mas entre o que o Evangelho pediu para eu fazer e o que eu estou realmente fazendo em relação à minha forma de pensar e de agir. Então nós lembramos aqui da pergunta número 919 de O Livro dos Espíritos: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Pergunta feita por Kardec, que os espíritos superiores responderam assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo.
Então, quando nós de fato conhecemos a nós mesmos com sinceridade, com observação, com vigilância, nós teremos condição de realizar esse último processo, de ver a referência no Evangelho, no ensino cristão, e nos conhecendo, sabermos de fato o quanto estamos próximos ou distantes daquela ação. E Kardec prossegue na pergunta. Ele pergunta sobre o meio mais prático de se melhorar. O Espírito diz, conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta, qual o meio de consegui-lo? Quem responde é o Espírito Santo Agostinho. E ele diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, o nosso universo interior agora, ele que está povoado com todos aqueles parâmetros que formam o nosso sistema de valores, ele agora recebe uma injeção muito importante, ou seja, uma água limpa que vai se misturar com a água barrenta, que muitas vezes ainda envolve o nosso íntimo, né? Preenche o nosso íntimo, vem a água límpida do Evangelho, do ensino cristão. Então eu tenho um sistema de valores antigo, uma nova referência que é o Evangelho de Jesus, e aí vai resultar em um novo universo íntimo. E nesse universo íntimo eu vou procurar expressar o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, através do conhece-te a ti mesmo, através do serviço ao próximo e do burilamento interior. E como que eu vou realizar isso? Nós vamos seguir a proposta que foi feita pelo autor Martins Peralva na obra Estudando o Evangelho. Ele propõe a seguinte tríade: estudo, reflexão e ação ou trabalho. Estudar, aprender, usar o raciocínio para interpretar. Refletir, meditar, comparar. O que eu aprendi? O que eu tenho feito? E agir proativamente. Então, assim eu tenho condição de usar o aprendizado sobre amor e a instrução que eu recebi, e essas duas asas evolutivas vão transformar o meu pensamento e as minhas ações em sabedoria, amor e instrução. E assim vamos progredir. Ora, muito bem. Então, usando todas essas ferramentas, a ferramenta da análise, a ferramenta da comparação, a ferramenta da sinceridade para comigo mesmo, né? De eu me enxergar tal como sou e fazer uma análise daquilo que está sendo tão necessário em termos de mudanças, eu posso, se eu conseguir chegar nesse ponto, fazer realmente a realização de um culto do Evangelho no lar com muito sucesso, apesar de que não há necessidade que a gente já tenha tudo isso para iniciar. Iniciar nós devemos fazê-lo quanto antes. E nós vamos aqui passar, então, algumas dicas. É claro que os irmãos que desejarem ler toda a obra Jesus no Lar, nós não trouxemos aqui conteúdos de outros capítulos, porque o que importa é justamente cada um de nós irmos lá e lê-los, tomar conhecimento. Porque ali nós vamos entender, porque Jesus, ele propõe um problema e ouve os discípulos, ouve as suas dúvidas, as suas dificuldades, e então ele apresenta, vamos dizer assim, o caminho correto para a solução dos conflitos, desses
percalços que a nossa alma, os nossos espíritos enfrenta no caminho para Deus, no caminho da evolução. Então, se eu tiver de praticar o culto no lar, o culto do evangelho no lar, quem que deve participar comigo na minha residência? Ora, podem ser parentes, vizinhos, amigos, mas não pode haver vínculo de obrigatoriedade e não pode haver também um ambiente que seja transformado em festa. Por exemplo, não é reunião para se fazer comilanças, né? Para se fazer lanches, é momento de estudo e reflexão. É importante que todas essas pessoas, sejam as do lar ou as que são convidadas de fora para dentro, estejam todas dispostas a compartilhar o mesmo ensinamento. Então, se o culto vai ser feito pelos espíritas, seria bom a coparticipação de espíritas, se forem por católicos, idem por católicos, para evitar conflitos, para evitar debates, para evitar acusações, apontar que isso está errado, isso aqui que está certo. Não é disputa. É um caminho de união em torno de um ensino, porque o ensino de Jesus ele não tem religião, é um ensino moral para tudo, para todas as religiões, na verdade. Então isso é muito importante. É importante também, é claro que o ideal, né, ainda fazendo um parênteses a respeito disso, o ideal é que se inicie pelas pessoas do próprio lar, para que elas ganhem experiência e tenham melhores condições de controle das situações. As crianças também devem ser incentivadas a participar, e para as crianças deve ser reservado um tempo especial dentro do culto, só para atender às suas necessidades, em função, lógico, do nível de maturidade intelectual e de compreensão de cada criança. É diferente você ter uma criança de 5, 6 anos participando do culto e outra de 12, 13, 14, 15 anos de idade. Os desejos, né, as intenções são múltiplas aí nessas situações, podem ser bastante distintas, então é preciso estudar cada caso. Outra coisa importante, se não houver companhia de outros encarnados, que nós realizemos o culto sozinho. Eu quero fazer o culto, ninguém na minha casa quer fazer o culto. Então faça você mesmo. Faça você mesmo, sozinho, você com os desencarnados que estarão presentes, apesar de que provavelmente você não vai vê-los, não vai senti-los, porque nem todos nós temos essa condição mediúnica, né, de percepção, mas eles estarão ali se você realizar o culto de forma correta, com disciplina, seguindo o método, né, que o procedimento exige para que aconteça com sucesso. Então, jamais devemos esquecer da presença dos desencarnados em nosso culto no lar. Nós jamais estaremos sozinhos ao realizarmos o culto. Quanto mais nós repetirmos o culto com disciplina e com seriedade, maior o número de desencarnados serão trazidos para o nosso convívio. E qual tipo de preparação íntima eu devo fazer para poder realizar o culto no lar? Ora, muito bem, eu vou, especialmente no dia do culto, procurar manter um equilíbrio físico, mental e espiritual. Então vamos evitar ingestão de bebidas alcoólicas, alimentação pesada, fadiga mental, estresse emotivo, brigas, discussões, condutas inadequadas. Isso tudo pode atrapalhar a condução e a nossa concentração nas lições durante o culto no lar. Então, buscar na serenidade da prece e na vigilância das nossas atitudes o apoio espiritual que aquele dia vai requerer. É o dia do culto no lar. E apesar de realizar o culto na intimidade doméstica, é importante também, em termos de preparação, nós compreendemos que o ambiente espiritual requer o uso de trajes decentes.
Nós devemos nos vestir no dia do culto, cobrir o nosso corpo, porque espíritos virão frequentar a nossa casa. Como e onde realizar o culto? Ora, devemos realizar o culto no nosso próprio lar, dentro das nossas quatro paredes, sob o nosso teto. Mas escolhemos um cômodo onde haja um ambiente de tranquilidade, de concentração. Não tem como fazer um culto num ambiente onde tem pessoas assistindo televisão, ouvindo rádio, pessoas transitando para lá, para cá. É preciso escolher, então, não apenas o cômodo, o ambiente, como também um momento de maior serenidade, onde não vai haver interrupções, para que eu consiga realizar aquele momento de oração, de meditação, de aprofundamento no meu eu, no meu íntimo. Eu preciso fazer isso com foco, com tranquilidade. E importante também dizer que não há necessidade de colocarmos enfeites, de colocarmos imagens, não é? Podemos até fazê-lo, mas não é necessário, não há necessidade, né? Basta uma toalha limpa, os livros sobre a mesa. Há pessoas que gostam de acender uma vela para iluminar o ambiente, também não tem importância, é decorativo, nos induz assim o pensamento à luz, à elevação, isso não tem importância. Não é necessário, mas não tem importância. É algo que nos ajuda a nos mantermos elevados. Podemos colocar música? Sim, música suave. Podemos colocar no ambiente, se não desviar a atenção, né, dos participantes. E, muito importante, que nós providenciemos um recipiente com água para ser fluidificada pelos espíritos e que vai ser distribuída ao final para os participantes. Geralmente o culto é feito na sala de estar, ou na copa, ou no dormitório. É nosso entendimento que o ideal seria fazê-lo num ambiente onde as pessoas se sentem mais aconchegadas, por causa dessa situação toda do barulho, etc. Mas não há nada demais, principalmente se a pessoa fizer o culto sozinha, que ela o faça no seu próprio quarto, né, na sua intimidade. E quando que deverá ser realizado o culto? Olha, nós vamos escolher um determinado dia da semana, um determinado horário, por consenso familiar, se for possível, que possam ser respeitados sempre. Se eu escolho, por exemplo, vou fazer toda terça-feira às 16 horas, então é para fazer toda terça-feira às 16 horas. Ou se for 8h30 da manhã, ou se for às 21 horas do sábado ou do domingo, ou seja lá de que dia for, é importante que nós mantenhamos esse dia e esse horário, esse dia da semana e esse horário, priorizando a realização do culto com disciplina e ordem. Por quê? Porque justamente com base nisso, nós vamos atrair a atenção e o respeito dos benfeitores espirituais, que vão entender que nós estamos levando o culto a sério. Eles vão poder programar a presença de espíritos que estão necessitados de ouvir o evangelho, de ouvir a oração, para serem levados à nossa casa para estudarem conosco. Então isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós aprendemos, nós também estamos retransmitindo o ensinamento. Então tudo isso é absolutamente fundamental. Nós procuramos evitar ao máximo mudanças de dia e de horário ao longo da semana, e se houver extrema necessidade que a gente o faça eventualmente, que a gente possa logo em seguida retornar ao dia e horários usuais, né? E quanto tempo dura um culto no lar? Geralmente o culto no lar ele deve durar assim no mínimo uns 30 minutos e no máximo 1 hora. Mas o culto é para ser assim um momento
de tranquilidade. Não é um momento para nós ficarmos estressados porque está ficando muito longo. Ao contrário, nós temos que ter aquela dose certa, né? Inclusive, nós vamos aqui agora falar a respeito da leitura. Até o momento de leitura deve ser dosado. Nós não devemos ler textos muito longos para não ficar cansativo, entediante, para não ficarmos sonolentos. O ideal é lermos pequenos trechos e comentarmos os trechos que nós lermos. Comentarmos dentro daquilo que nós estivermos entendendo, compreendendo. Inclusive, se nós estivermos sozinhos, só nós no ambiente. Estou eu dentro do meu quarto, solitário, vou realizar o culto no lar, eu vou pegar o livro e vou ler o trecho em voz alta. Que livro que eu vou utilizar? Eu posso utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, lido em pequenos trechos. Posso utilizar as lições do próprio livro Jesus no Lar. E posso também, e isso é muito bom, utilizar os livros de autoria do Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier, que trazem interpretações de versículos do Novo Testamento, como, por exemplo, os livros Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Segue-me. Todos esses livros, né? Eles trazem Ceifa de Luz, trazem interpretações de versículos do Evangelho, e aí nos ajuda muito, porque nós lemos um trecho do Novo Testamento e já vem a interpretação do Emmanuel. Aí nós vamos tentar interpretar a interpretação de Emmanuel, trazendo aquilo para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática, para o nosso entendimento. E para as crianças? Para as crianças nós vamos usar livros de cunho infantil, de moral cristã, apropriadas a cada faixa etária. Não é ocasião, o culto no lar, para a gente usar livros de estudo, por exemplo, fazer uma leitura sistematizada de O Livro dos Espíritos. Isso é para um aprofundamento na doutrina espírita. É importante que nós utilizemos livros que vão tratar mais as questões éticas e morais do cristianismo. Muito bem, então vamos escolher pequenos trechos e fazer essa leitura, fazer o comentário. Como é que se realiza, então, o culto, né? Qual seria o roteiro básico para o culto? Seria o seguinte, vamos fazer uma prece inicial, depois nós vamos iniciar já com o momento das crianças. Só que a prece inicial, ela não precisa ser, de forma alguma, uma oração já formulada, alguma oração copiada que eu vou ler. Não, a prece do coração, em que eu me dirijo a Deus, a Jesus, aos Espíritos, agradeço, né, faço os meus agradecimentos, peço amparo para dar início ao culto no lar, que ele seja realizado com harmonia, né? Eu vou naturalmente levar para o ambiente do culto, eu posso levar nomes de pessoas e locais onde elas se encontram, ou dia que desencarnaram, pessoas que estão enfermas, pessoas que completaram aniversário, ou aniversário de desencarnação, qualquer pessoa em situação especial, né, que estão para ganhar um neném, ou que tiveram uma doença grave, uma perda grave, tudo isso que eu lembrar, que eu puder ajudar, eu vou levar ali anotado para o ambiente do culto no lar. Então vai ter aqui esse momento de oração inicial muito rápida e em seguida um momento das crianças, onde nós vamos fazer a leitura junto com as crianças e deixá-las depois fazendo alguma atividade lúdica, colorindo, aí depende da idade, né, de cada criatura, cada criaturinha, né? Aí vamos fazer então a leitura sequencial de pequenos trechos, como dissemos, e é importante que a gente faça em voz audível, porque nem todo espírito consegue ler o nosso pensamento. Então muitas vezes a gente pode achar que só de nós estarmos lendo, o espírito que está conosco está lendo também. Não, ele precisa ouvir a nossa voz, ele precisa ouvir o que a gente está falando. Nem todo espírito tem capacidade de ler pensamento. Em seguida, vamos comentar o trecho lido. Por exemplo, se está falando do perdão das ofensas, vamos comentar a respeito da importância do perdão. Podemos até admitir a nossa própria dificuldade de perdoar,
O importante é que a gente não aponte o dedo na direção do outro, não é? Durante o culto, principalmente, você não consegue perdoar. Não é momento para isso, não é momento de debate nem de acusações. É o momento de eu fazer uma reflexão a respeito de mim mesmo. O que está em jogo ali é essa minha capacidade do conhece-te a ti mesmo, a minha capacidade sincera de me autoanalisar. Muito bem, então respeito, isenção, nada de acusações, podemos fazer leituras complementares. Aí paramos tudo isso, vamos fazer a vibração em favor dos enfermos, dos desencarnados. Depois nós vamos fazer a prece de encerramento. Só que nós já trouxemos para o ambiente, lá no começo, uma jarra de água. E essa jarra de água, ao longo do culto, ela vai ser fluidificada pelos espíritos. Depois nós vamos distribuir e beber aquela água, ou no mesmo dia, ou ao longo da semana, sempre com postura de respeito e de oração. Então, uma vez iniciado o nosso culto, nós vamos evitar interrupções, vamos procurar evitar sono e dispersões. Isso são inimigos terríveis. O sono, então, é danado. Muitas vezes nós iniciamos o culto e já começamos a bocejar, já começamos... É muito comum isso. Então, a gente tem que procurar se armar com mecanismos de que a gente mesmo se desperte e vença essas dificuldades que são criadas. Evitar também as dispersões, né? Interesse em coisas outras. Muitas vezes nós podemos estar ali fazendo o culto e preocupados com a conta que eu tenho que pagar. Não, é hora de esquecer a conta que tem que pagar, é hora de lidar com o culto no lar, né? Focar no aprendizado cristão. Se alguém chegar atrasado, inadvertidamente, nós podemos convidá-lo a se unir, não tem problema. Chegar, né? O ideal é todos juntos ali, desde o começo. E se nós tivermos de receber visitas no horário do culto, não for possível a participação das mesmas, é preferível avaliar com cuidado, né, se a gente deve cancelar o culto para recebê-las, porque pode ser mais caridoso fazer isso que colocá-las esperando, eu agora tenho culto, você pode esperar aí um pouco. Então nós temos que ter um bom senso para fazermos as coisas, né? E se nós estivermos viajando no dia e no horário do culto? Nós podemos realizar o culto onde nós estivermos. Então, se a gente estiver num hotel, numa pousada, na casa de um parente, e for o dia e o horário do culto, a gente reserva, né? Podemos fazer isso, vai ser sempre bem-vindo por parte dos benfeitores espirituais. Nós gostaríamos de encerrar com a leitura de uma página de Emmanuel, mas antes de lermos essa página, que nós queremos encerrar com essa mensagem mais elevada, nós pedimos permissão aos anfitriãos da casa para apresentarmos uma obra que nós escrevemos, que é essa aqui, ó. É Hora do Culto. Deixa eu tirar o reflexo. É um livro para que os pais realizem o culto no lar com os filhos. Então, este livro, em cada lição, está narrado como que essa família que está aqui realizou o seu culto. A família vai avançando no culto no lar, lendo várias lições, discutindo os pais com os filhos, chegam vizinhos, todas essas situações do dia a dia do culto estão nessa obra. É uma obra muito interessante, pode ser obtida aqui da editora EduSérie ou de livrarias, por exemplo, do Grupo Sheila, do Irmão Glacos. Muitas livrarias têm essa nossa obra. E cada capítulo tem uma atividade lúdica. Opa, estou tampando meu rosto aqui, me desculpe. Cada capítulo tem uma atividade lúdica que vai justamente deixar que as crianças fiquem ocupadas enquanto depois os adultos vão fazer o culto no lar. E essas imagens que os meninos vão poder brincar, elas podem ser baixadas do site da editora e impressas separadamente se tiver mais de uma criança, para que todos possam participar desse momento de comunhão do Evangelho junto com os adultos. Vamos ler, então, para a gente poder encerrar a nossa participação, a mensagem intitulada Culto Cristão no Lar. É o capítulo 27 da obra Instrumentos do Tempo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier.
Então, Emmanuel escreveu assim: o culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso, que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que um amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da ramagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos os impositivos da aplicação com o Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação.